Nós estamos numa jornada totalmente gratuita, prazerosa, de um sábado à tarde, para você aprender técnicas, modelos e estratégias de construção de uma marca médica forte no mercado. Como eu tenho pregado ultimamente, não adianta simplesmente, deixa eu só ajustar um pouquinho a câmera. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube. É uma honra poder mais uma vez contar com a sua presença, nos conectarmos e juntos ajudarmos aí a crescer esse movimento que tem transformado a vida de centenas de médicos em todo o Brasil. Eu te convido a ficar até o final dessa aula. Hoje será 30, 40 minutinhos no máximo, mais uma aula que complementa a aula anterior. Na aula passada, nós começamos a falar sobre branding, né? Eu te falei o que é branding, marcar, né? Vem da palavra norueguesa, que quando você ferra o gado, né? Ferra a vaca e deixa aquela marca para sempre. Só que, trazendo essa palavra para a modernidade, nós também conseguimos ser marcados, impactados por produtos e serviços, mas diferente da vaquinha, nós temos o prazer, o privilégio, a honra, sentimos realmente privilegiados em carregar essa marca, em dizer que usa um relógio da Apple, um iPhone, assim por diante. Acredite, você também é uma marca e você também pode conseguir alcançar esse patamar de as pessoas falarem com orgulho que recebem um serviço seu, que te acompanham, que aprendem com você. Isso exige um processo para se conseguir, não é do dia para a noite. E se você está chegando aqui a primeira vez, talvez você concorde comigo, talvez você compartilhe comigo da ideia de que não adianta simplesmente fazer marketing, ou seja, ajudar as pessoas, nos posicionar para trazer soluções às pessoas, divulgar isso que a gente faz, se nós não somos uma marca que gera confiança, que gera desejo, que gera admiração por parte das pessoas. E isso é um setor mais de atuação do branding, criação de construção de marca. Por isso que nós estamos aqui hoje. Tá bom? Na aula passada, se você perdeu, essa aula ficou gravada 24 horas e hoje está disponível só para os meus alunos, eu falei para você sobre os primeiros passos do branding, eu te falei sobre a importância de fazer o cliente viver experiências extraordinárias, até esmiucei para você como criar essa experiência através dos touch points e te falei também sobre diálogo, criar uma identidade, ser único ou única, ser criativo, como que você consegue esse processo e também como é que você pode se comportar de uma forma que atrai as pessoas. Hoje nós vamos falar de um outro assunto, que é sobre jornada do cliente. A importância de se entender isso para você construir uma marca forte e sólida no mercado. Eu queria começar falando para você o seguinte, que quando a gente fala de uma marca forte, ela sempre vai impactar as pessoas de uma forma multifatorial. Guarda esses conceitos, tá, gente? Raciocina junto comigo. O que eu estou querendo falar para você? Às vezes tem médico que fala assim, Neto, mas eu tenho uma formação tão legal, tão bacana, eu sou uma pessoa tão empática, mas entenda, não é um único fator. Às vezes não é só você, enquanto pessoa, que é responsável por a sua marca, o seu nome ser forte no mercado. São vários outros fatores.
Entenda o raciocínio, a gente já falou isso antes, mas a gente vai chegar no outro ponto hoje, tá? E aí, por conta, não simplesmente da existência desses fatores, ou da experiência em cada um desses pontos, desses fatores, as pessoas, elas sempre têm uma jornada de compra diferente. Ou seja, por conta não só desses vários fatores relacionados à marca ou serviço prestado, mas pela forma como as pessoas percebem isso, o local onde elas estão, né, localizadas, o grau de maturidade, consciência dessas pessoas, as influências externas que essas pessoas recebem, as influências delas mesmas, do ambiente domiciliar, do ambiente de trabalho, ou seja, as influências mais internas, as pessoas percebem aquela marca de uma forma diferente e, portanto, a jornada de compra muda de pessoa para pessoa, muda de serviço para serviço. Esse é um dos fatores, um dos motivos pelos quais não vai adiantar muito você me copiar, você me modelar, você fazer igual eu faço e nem eu exatamente como você. Porque é diferente, pessoal. Eu estou aqui no Nordeste, você talvez esteja no Sudeste. Mesmo se eu estivesse aqui no Nordeste, talvez você não é da minha especialidade. Mesmo que fosse da minha especialidade, talvez você não tenha exatamente a mesma formação que eu, os mesmos ideais, os mesmos princípios, valores. E tudo isso está agregado no processo de construção da marca. Neto, eu entendo, Neto, que existe um jeito para cada médico, tem que ser uma coisa mais personalizada. Mas, me fala uma coisa, como é que eu vou entender qual é a melhor jornada que vai levar o meu cliente a comprar de mim? Aí onde está? Você vai ter que mensurar dados, estatísticas, para você saber moldar não só o comportamento do cliente, mas principalmente o seu, e dessa forma você vai entender, acima de tudo, não é só as atitudes das pessoas, mas o comportamento das pessoas que precede o ato da compra, o ato dele ir lá no seu consultório e te pagar uma consulta. Então, nós estamos falando de uma coisa de jornada do cliente, tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui de jornada do usuário, jornada do cliente, tá? Digamos que Dona Maria, ela sentiu alguma coisa e ela percebeu a necessidade de buscar a ajuda de um médico. E aí a primeira pessoa que Dona Maria falou foi para sua vizinha. Ela mora sozinha e falou, olha vizinha, eu estou sentindo umas dores estranhas no meu abdômen, preciso procurar um médico. Aí a vizinha fala o seguinte, tá, vou indicar para você uma pessoa. Às vezes a indicação foi feita errada, foi feita a indicação para um especialista errado, ou às vezes houve uma indicação da vizinha, mas ela acabou chegando num outro médico, ou às vezes chegou no médico certo, mas ele não estava num dia muito bom, foi feito um encaixe e ali de última hora ele não atendeu às expectativas de Dona Maria. E ela continuou insatisfeita, continuou com dúvidas e principalmente continuou com aquele sintoma. Então ela pensou o seguinte, já que eu gastei dinheiro com esse médico, eu agora vou procurar um outro médico que não seja tão arriscado eu perder meu dinheiro. Então ela vai no posto de saúde, no PSF, na atenção básica. E lá o clínico geral, recém-formado talvez, continuou não diagnosticando direito, não trazendo uma boa experiência para a Dona Maria, ela continuou insatisfeita, ela não melhorou também. Ou ela melhorou, mas depois o problema não voltou de novo. E aí, Dona Maria falou o seguinte, bom, eu não posso ficar com essa dor, eu agora vou ter que ser mais certeiro na decisão de qual médico ir. Agora eu não vou pedir a opinião das pessoas, eu mesmo vou procurar esse médico. Então ela vai na internet, ela procura no Google, e aí ela encontrou lá você, e você ajudou Dona Maria. Ela juntou todas as experiências passadas, não marcou mais a consulta no final da manhã, no final do turno, ela marcou cedinho para ser a primeira, ela pesquisou várias coisas sobre aquele médico. Então, você sabe que faz sentido o que eu estou te falando, né? Isso é uma história extremamente comum, extremamente possível de acontecer,
E aí, a Dona Maria, ela levou em conta 3 fatores para decidir para qual médico ir. E esses 3 fatores são esses aqui, ó. E esses 3 fatores sempre estarão presentes em qualquer jornada do cliente, em qualquer decisão de compra de um serviço médico, que é, no fator número 1, é a mitigação do risco. Ou seja, as pessoas elas sempre se perguntam se é arriscado investir o dinheiro dela naquele médico ou não, se é uma coisa segura. E para ela achar que não é arriscado, ela levou em consideração a confiança. As pessoas elas juntam fatores que alimentem a confiança dela naquele profissional antes de conhecer ele. Pergunta para alguém conhecido, observa se tem depoimentos no Instagram, se as pessoas conversam, se aquele médico interage, vários outros fatores, se ele tem resultados, se tem processos, se tem alguma coisa no Reclame Aqui do consultório daquele médico. Então, tudo aquilo que vai minando a confiança das pessoas, ou que não tem condições de agregar confiança, vai afastando o paciente da gente. E outra coisa é esclarecimento, clareza. Às vezes, pessoal, a pessoa já tem confiança em você, ela já viu vários vizinhos, amigos falando que foi para você, que deu tudo certo, ela já mitigou esse risco, ela já criou uma confiança, já viu muita gente falando sobre você, depoimentos, prêmios, etc., mas ela ainda não tem clareza se você é a pessoa certa para aquele sintoma que ela está sentindo, ou não tem clareza qual é o melhor caminho para marcar uma consulta com você. Então, clareza é uma coisa muito importante. E tem uma coisa que você pode fazer que pode preencher esses 3 requisitos aqui. E essa coisa, eu vou destacar aqui para você agora, é uma coisa fundamental que vai alimentar, que vai facilitar qualquer processo de jornada do cliente, independente de qual seja. Eu ainda vou te falar como é que você vai construir, entender o processo de compra do seu cliente de forma mais personalizada. Mas eu quero começar falando sobre a base de tudo, né? Uma coisa que pode te ajudar a alimentar a jornada do seu cliente, independente de qual seja os fatores relacionados aí no seu cenário. E a única coisa que pode, ao mesmo tempo, preencher todos esses requisitos aqui é uma coisa chamada conteúdo. Conteúdo. Por exemplo, vamos refletir, por exemplo, em relação às indicações, o boca a boca, né? Talvez, trazendo o caso de Dona Maria, por exemplo, talvez a pessoa que indicou o médico para Dona Maria seja a pessoa que ela mais tem confiança, sua amiga de infância, né? Um grande familiar, um conselheiro, foi lá e indicou o Dr. Anderson, um exemplo. Mas ainda assim, Dona Maria vai se perguntar, será que ele é bom mesmo? Será que ele tem experiência mesmo? Será que ele é bom do jeitinho que você está falando, mas será que ele é gente boa para tratar dos idosos, para tratar das crianças? Será que ele tem paciência? Às vezes as pessoas não questionam só requisitos racionais, mas também coisas subjetivas, intangíveis, né? Que não podemos palpar, pegar, medir. Elas se questionam em relação a isso. Enquanto elas mesmas não passarem alguma experiência com aquele profissional, elas ainda estarão perguntando principalmente sobre a capacidade de clareza do profissional e também se a confiança que alguém que lhe indicou o médico passou é uma coisa que tem a ver mais da experiência dela ou é uma coisa que realmente todo mundo sente confiança quando está com aquele profissional. Então, a indicação não necessariamente pode preencher todos esses requisitos. Às vezes sim, mas tem situações que não.
Se você for levar em conta agora anúncios na internet, não estou falando de vídeos, mas anúncios, né? Você mandou a agência fazer umas fotos, você foi lá, fez o tráfego, patrocinou aquele conteúdo, atingiu milhares de pessoas. Você sabe que aqueles anúncios, aquelas imagens, ali é uma forma muito superficial, muito rasa de se analisar um médico. As pessoas veem na descrição do anúncio que você é formado nisso, formado naquilo, que você faz um procedimento X, você faz um procedimento Y, mas as pessoas, elas, no fundo, elas pensam assim, isso tem cara que pode ser, tem cara que é bom, tem cara que é legal, isso soa como verdade, mas também pode acontecer o contrário. As pessoas, elas interpretam com base nas suas próprias crenças, experiências e vivências aquele anúncio que apareceu ali na frente. Agora, se você trabalha com conteúdo, você consegue aprofundar e resolver tudo isso. Conteúdo não é um videozinho rápido, não é um videozinho no Reels de ficar apontando, né, aqueles cardzinhos que você faz. Não é uma coisa rasa, é uma coisa profunda. Através do conteúdo, você consegue de verdade sentir a verdade nas palavras da pessoa, você consegue mais do que verdade perceber as intenções daquele profissional, mais do que intenções, você consegue ver se é uma pessoa que realmente tem conteúdo. Uma coisa é você dizer que sabe, dizer que tem tal conhecimento, outra coisa é você demonstrar aquilo dali, mostrar propriedade, às vezes ao vivo, tirar dúvida de pessoas, e aí você ter acesso à mente daquela pessoa e automaticamente você vai ter clareza, você teve a oportunidade de esclarecer tudo que você precisou, você adquiriu confiança e dessa forma o risco se tornou cada vez menor. Conteúdo que eu falo são momentos como esse daqui, são momentos mais profundos, lives, né? Por exemplo, quem é do Acelerador Médico, nós estamos fazendo exatamente nesse momento um desafio de você fazer 2 lives por semana. Porque nós temos observado que com a quantidade de postagens que estão se criando na internet, estão se sobressaindo aquelas pessoas que criam oportunidades de se aprofundar, de adentrar, de trazer detalhes, minúcias, de trazer histórias, experiências, de ter a oportunidade de mostrar o seu jeito de ser, a sua autenticidade, os seus valores, a sua missão, através de conteúdos que a gente chama conteúdos raiz. Aqueles conteúdos mais rasos, mais rasteiros, eles fazem mais o processo de marketing horizontal. E isso não é importante para a construção de uma marca forte, tanto quanto os conteúdos mais profundos. Faz sentido para você? E aí é o seguinte, você pode até falar do mesmo assunto que eu falo, você pode até imitar o meu jeito de palestrar, de falar, de concatenar as ideias, mas nunca, nunca, nunca você vai ser exatamente como eu. Porque cada pessoa tem uma proposta de valor. Cada pessoa tem uma proposta de valor, tá? É por isso que a gente chama de proposta única de valor, PUV. E aí a gente vai precisar construir uma PUV para você ter uma jornada única, proporcionar ao seu seguidor uma coisa individualizada até ele decidir comprar de você. Então, primeira coisa sobre fazer conteúdos profundos e ter uma proposta única de valor, que significa uma experiência ímpar, trazida para o seu seguidor, para a pessoa que está dedicando atenção para você, a primeira coisa é você entender que não adianta simplesmente você ter e fazer conteúdos profundos, detalhados. Você precisa sempre verificar se existe alinhamento com a sua audiência, com a expectativa das pessoas, se é isso que elas esperam que você falasse. Para a gente estar falando de branding, de marca, de força no mercado, isso vem de fruto de uma pesquisa. As pessoas me pediram isso, direta ou indiretamente. Não é só também estar alinhado às expectativas das pessoas. Esse conteúdo também seu, ele precisa cada vez mais estar acessível.
Ou seja, você vai ter que investir em tráfego para distribuir esse conteúdo, você vai ter que fazer grupos, você vai ter que criar mecanismos desse link ser viralizado. Tudo isso são estratégias. Você tem que investir em alinhamento, pesquisa, acessibilidade e também você precisa investir em organização. Anote esses 3 fatores aqui se você quiser construir uma marca forte através de estratégias do mundo digital. Quando a gente fala em organização, por exemplo, deixa eu pegar aqui o pincelzinho vermelho. Quando a gente fala em organização, por exemplo, o seu Instagram ele precisa ter segmentação. O YouTube também, ou seja, você não é uma pessoa, você não é um médico salada de frutas, que fala de diversos assuntos, achando que isso vai trazer mais autoridade, mostrar que sabe de muita coisa. Não, você vai escolher uma coisa só para falar durante um bom tempo, 2 a 3 meses, para você se tornar referência, autoridade naquilo ali. Depois você vai mudando. A segmentação é uma forma de mostrar a organização. Outra forma, para você criar uma proposta única de valor e ser mais admirado, você vai ter que trabalhar com organização das cores, psicologia das cores. A gente vai falar sobre isso ainda nessas lives, tá? Nessas aulas. Mas, por exemplo, você vê que lá no Instagram, por exemplo, tem 3 colunas. Você pode colocar uma coluna de cada cor. Como é que eu faço isso, Neto? É só você prestar atenção no momento que você posta para qual coluna aquela publicação está se dirigindo. Então, uma forma é essa. Outra forma é você ter uma linha editorial. É a forma de mostrar organização. Ou seja, você não pode ficar fazendo conteúdo do jeito que quiser. Você tem que saber qual é o dia que você vai fazer Reels, qual é o dia que você vai colocar um conteúdo mais de entretenimento, qual é o dia do carrossel, qual é o dia que você vai fazer lives para ficar organizado o teu conteúdo. Então, assim você vai estar criando sua proposta única de valor. Gente, agora eu vou falar uma coisa muito, muito, muito importante, que talvez vocês nunca ouviram falar antes. Que para criar proposta única de valor, você vai ter que entender sobre níveis de consciência. Níveis de consciência. Então eu vou desenhar aqui uma pirâmide. E essa pirâmide tem 4 partes. 1, 2, 3, 4. As pessoas que acompanham você, que acompanham eu, elas não são todas iguais. Elas têm percepções diferentes, como eu te falei. E essa percepção depende do nível de consciência que ela tem. Na base da pirâmide, tem aquelas pessoas que não têm consciência do problema. Elas roncam, por exemplo, mas elas não acham que aquilo seja um problema. O segundo nível é aquelas pessoas que têm consciência do problema, mas elas não têm consciência da solução. Ela talvez ache, por exemplo, eu ronco e eu sei que isso é um problema, mas eu acredito que não existe tratamento para isso. O terceiro ponto, terceiro nível de consciência, é aquela pessoa que tem consciência do problema, tem consciência da solução, mas ela é sem consciência do serviço ou do produto. Talvez ela diga assim, eu sei que eu ronco, isso é um problema, e eu sei que tem tratamento, só que eu não sei onde é que tem esse tratamento, eu não sei quem é o médico que eu devo procurar. Ela não tem consciência do serviço. E, por fim, ela tem consciência qual é o tratamento, é um CPAP, eu vi na televisão, é uma cirurgia, mas ela não tem consciência sobre você. Ela não sabe
que você é a melhor pessoa para prestar esse serviço, que ela tem conhecimento. Então, a depender do nível de consciência das pessoas, nós temos propostas, entendendo o nível de consciência das pessoas, nós temos como focar as nossas ações, a nossa criação de conteúdo, por exemplo. Quando a gente fala para as pessoas que estão aqui na base, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer essas pessoas verem. Ela não tem consciência do problema, então você faz um conteúdo para ela enxergar que aquele é um problema. No segundo nível, nós temos que fazer as pessoas pensar. Ela já viu que aquilo é um problema através de vídeo, de alguma forma de conteúdo profundo, mas agora você tem que fazer as pessoas refletirem. O terceiro ponto, você tem que fazer as pessoas fazerem. Ou seja, ela já tem consciência que existe um serviço, ela precisa tomar alguma atitude, ela precisa se direcionar para você. E depois que ela chegou até você, ela já está no nível de consciência maior que tem, você agora precisa trabalhar a lealdade. Você tem que ter estratégias que foquem em tornar essa pessoa leal. Calma que eu vou te falar como é que você vai fazer tudo isso, tá bom? Então, se eu faço um conteúdo, por exemplo, assim, 5 sinais de que você está adoecendo enquanto dorme. Esse é um conteúdo mais para a base. A pessoa adoecendo enquanto dorme, você vai querer trazer ela para o próximo nível de consciência. Se você faz um conteúdo assim, 3 principais motivos para você tratar o ronco, você está trazendo consciência de uma solução. Você está focando nesse grupo aqui. Esse conteúdo que eu acabei de falar não faz sentido ser assistido por esses que estão aqui na base, porque eles nem sabem que ronco é um problema, por exemplo. Se você faz o conteúdo, o que fazer para deixar de roncar? É uma pessoa que já tem consciência do problema e da solução, mas talvez naquele vídeo você comece a falar sobre a sua clínica, o seu serviço de medicina do sono. E se você fala assim, o conteúdo vai ser assim, a minha experiência com cirurgias para o ronco. Já são pessoas que estão mais em cima na pirâmide, no nível de consciência. Porque você vai falar sobre você, vai direcionar essas pessoas para você. Não adianta falar com esse conteúdo para quem está lá na base. Entende, gente? Então, vamos ver se você entendeu isso aqui. Qual será o próximo passo? Você vai fazer o seguinte agora. Você vai ter que fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte. Pergunta número 1. Que tipo de conteúdo me traz mais engajamento? É o conteúdo que está direcionado para o nível 1, 2, 3 ou 4 da pirâmide de consciência. Outra pergunta que você vai se fazer. Isto se repete? Por exemplo, eu falei agora um exemplo de conteúdo, a questão do ronco, eu falei um exemplo de conteúdo para cada nível de consciência. Digamos que eu fiz esses 4 vídeos e eu percebi que o vídeo 1 é o que mais traz engajamento. Comentários, as pessoas mandam direct, as pessoas mandam WhatsApps, né, chegam para mim no consultório. E aí eu vou criar depois uma linha editorial, uma linha de conteúdos, também focando em cada nível de consciência para rinite. Depois para, ainda falando de ronco, né, de medicina do sono, para parassonias, né, sobre sonambulismo, enfim. Quando eu faço isso, o nível 1 ainda é o conteúdo que mais traz engajamento, porque se for, você já está começando a entender qual é o tipo de audiência que mais predomina na sua rede social. Eu estou trazendo isso para o exemplo do mundo digital, mas isso pode ser aplicado em qualquer estrutura, qualquer ferramenta. Essa questão de nível de consciência. Uma vez que você percebe, Neto, sempre é o conteúdo mais básico, sempre é o conteúdo de geração de consciência que mais me traz engajamento. Então agora você já sabe onde você vai focar os seus esforços.
qual vai ser a linha da sua PUV que você vai criar, tá? Você vai esquecer um pouco os outros níveis de consciência e vai focar no que predomina na sua rede social, no seu consultório, nas pessoas que te acompanham. Então, a terceira pergunta é justamente essa. Qual o nível de consciência predominante? No começo dessa aula, eu te falei que uma das coisas que mais traz clareza e, obviamente, confiança e mitigar os riscos é o seu conteúdo estar alinhado com a expectativa das pessoas. Por isso que eu estou te falando para você elaborar um conteúdo para o nível de consciência que predomina na tua rede social. Por exemplo, tem médicos que colocam postagens mais de artigos científicos, de coisas mais rebuscadas. Ele parece que está falando para outro médico. É um nível de consciência mais alto. Isso é bom ou ruim? Depende. No caso dessa médica, eu não vou citar o nome aqui, para ela traz resultados, porque ela acaba recebendo muita indicação de outros colegas que confiam nela a partir do conteúdo que ela está criando. Já tem outros colegas, como eu, por exemplo, que atuo mais na base da pirâmide, conteúdos linguagem extremamente leiga para pessoas que me acompanham por um ou outro motivo, mas que ainda não têm consciência de muitos problemas. Que eu gero consciência com o meu conteúdo de forma profunda e levo elas para o consultório. Então é importante você entender o que eu comecei falando aqui no início dessa aula, que não é uma questão de ser certo ou errado, não é fórmula de bolo que todo mundo vai fazer igual, mas você tem que ter clareza de qual é o nível de consciência que predomina na tua rede social, ou no YouTube, ou no Clubhouse, e você vai ter que focar a criação da tua linha editorial, da tua proposta única de valor a partir das características da jornada do seu cliente. Percebe? Como que a gente foi fazendo essa linha de raciocínio até chegar lá? E aí, Neto, agora eu tenho clareza, agora eu sei, estou começando a compreender o que você está me dizendo. Então, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer as chamadas campanhas. O que são as campanhas? As campanhas são um conjunto de ações que alimentem a jornada do teu cliente. Imagine uma estrada, agora você vai colocar ali um bocado de trator para tornar mais larga aquela estrada. Você vai colocar árvores para trazer sombra, para aquela jornada se tornar mais prazerosa e ter mais pessoas naquele fluxo ali. Esse conjunto de ações que você vai fazer para alimentar a jornada de compra do teu cliente se chamam campanhas. Se você for fazer campanhas no mundo digital, por exemplo, eu recomendo que você trabalhe em 3 linhas de frente. A primeira linha de frente é você procurar, num primeiro momento, alcance. Se a maioria das pessoas que te acompanham está no nível ali no meio da pirâmide, você vai fazer conteúdo para encontrar mais pessoas com aquela característica. Depois a gente vai falar como você pode fazer isso. Depois que você atingiu várias pessoas, agora tem mais pessoas daquele perfil chegando até você, você vai fazer campanhas, por exemplo, de vídeo view e de mensagem. Isso aqui a gente está falando de tráfego, né? Você vai lá no gerenciador de anúncios do Facebook e trabalha e vai fazer isso aqui. O que é vídeo view? Essas pessoas que chegaram, você tem que fazer campanhas para elas verem mais vídeos seus. Você paga para o Facebook, ó, eu quero que as pessoas passem mais tempo assistindo esses vídeos. E você vai fazer com que essas pessoas também conversem mais com você, para começar a criar conexão. E depois, num terceiro momento, você vai fazer o remarketing. Aquelas pessoas que viram seus vídeos, que conversaram com você através de mensagem, você vai conseguir elaborar uma mensagem exclusiva para ela, dizendo assim, olha, eu sei que você viu meu vídeo, agora eu quero te fazer um convite para conhecer a minha clínica, lá vai ter um evento XYZ. E através do remarketing você amarra esse cliente e traz ele para o seu consultório. Então, você vai precisar, ao longo dessas campanhas, atingir mais pessoas. Depois você vai criar impacto, ou seja,
como você está atingindo exatamente o nível de consciência que predomina, as pessoas vão ficar com aquela sensação. Que legal, é exatamente isso que eu estava procurando. Então impacta as pessoas, chama a atenção. Depois você vai começar a exercer influência nas pessoas. Elas se conectaram com você, agora você vai conseguir dizer, olha, faça isso na sua vida, faça aquilo, tome essa decisão, tome aquela outra, isso é influência. Claro que elas estão confiando em você. E de tanto você influenciar na vida das pessoas, isso trazer resultados, você vai conseguir trazer às pessoas a admiração. E no momento que as pessoas admiram você, a sua forma de passar conteúdo, a sua forma de auxiliar na vida delas, você acabou de ter uma marca forte. Uma marca que vai ser lembrada, mesmo se você desligar o celular, desligar a câmera, as pessoas vão dormir, vão passear, vão olhar outras coisas no mundo e ficar lembrando de você. Show de bola, gente? Isso aqui é o que eu tinha para falar para você sobre jornada do cliente. De uma forma muito mais profunda, agora você entende o porquê que você faz certas coisas. Você agora já não vai ter, você subiu um nível de consciência na minha pirâmide. E eu queria que você escrevesse aqui embaixo se essa live fez sentido para você, se essa aula te trouxe algum insight, se isso trouxe mais clareza no seu comportamento de se aproximar com as pessoas, o conteúdo que você faz na rádio, na entrevista, ou na televisão, ou nas suas redes sociais, ou nas suas lives. Comenta aqui embaixo qual foi o insight que você teve. E eu queria um favorzinho bem pequenininho seu agora, que para você talvez não signifique muita coisa, mas para mim vai significar muito. Tira um print dessa tela, aqui agora com o celular, tira um print e me marca no Instagram, @jneto_médico. Essa é como se fosse o ingresso que você pagou para estar aqui nesse curso gratuito que eu estou trazendo para você. Gente, como é que eu aprendo tudo isso? Mentorias que fiz, cursos que fiz, livros que leio, e eu trago isso mastigadinho para você. Porque simplesmente não existe na área médica, direcionado para a área médica, esse conteúdo de branding ainda. Nós estamos inaugurando isso. E todo o tempo que eu dedico em fazer isso para você, para trazer transformação para você, não estou te vendendo nenhum curso aqui, tá bom? Estou apenas te ajudando. Faz isso, tira um printzinho, me marca lá no Instagram que eu vou ficar muito, muito grato, tá bom? Gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Foi um prazer, muito obrigado pela presença de todos e a gente se encontra no próximo sábado em mais uma aula. Tchau, tchau!